Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece, continuando a falar sobre Dressrosa, né, que tá um caos aqui, depois que a operação SOP, né, funciona e os brinquedos se tornam ali humanos, animais, loucuras acontecem, o Kyrus volta à sua forma humana, decapita ali o Doflamingo, mas era só um clone, né, a gente vê ali loucuras acontecendo e no meio desse caos a gente também tem aqui agora o Ruffy e o LOL, né? Depois que o Sop consegue abater a Suga, né? Inclusive despertando o hack da observação, a gente vai ver aqui agora o que aconteceu com o Ruffy e o LOL, né? Se encontrarem ali com o Doflamingo e Treble. E o Bellamy também, tá? Então a gente vai aqui falando primeiramente sobre o Doflamingo e Treble. Estavam falando ali sobre o LOL, né? Onde o Doflamingo estava falando que ele lembra, né, sobre quando o LOL queria se juntar à tripulação e ele queria destruir tudo, né, à sua volta e tal. Só que ele é ali, interrompido pelo Bellamy, que finalmente consegue confrontar o Doflamingo, querendo saber por que ele mandou o Dillinger, né, matar ele. E o Doflamingo, sem nenhum ressentimento, fala que os dois sempre tiveram caminhos diferentes, né. Então ele foi assim, oficialmente dispensado dos Piratas Don Quixote pelo próprio Doflamingo, que deixa o Bellamy arrasado, né? O cara dedicou a vida inteira dele para o Doflamingo e é isso que ele recebe no final das contas. E aí ele ainda por cima é atacado pelo Doflamingo, ainda tem essa, ele ainda é facilmente derrubado ali pelo Doflamingo, e o Ruffy e o LOL acabam aparecendo. O Ruffy fica bem chateado com essa situação aí do Bellamy, ele percebe que o Bellamy foi usado, né? Foi enganado esse tempo todo, e ele tenta bater no Doflamingo, mas esse acaba usando o Bellamy como um escudo humano, né? E aí ele fica ali brincando, né? Basicamente usando batendo ali no LOL com um clone, né? Tentando atacar o LOL com um clone, e usando o Bellamy para atacar o Ruffy contra a sua vontade, né? O Bellamy estava sendo manipulado ali, o Ruffy não estava querendo bater nele. Então o Ruffy tem uma ideia muito louca, né? Ele combina ali rapidinho com o LOL o seguinte: ele corre na direção do LOL, mandando um ataque. O LOL, ele troca de lugar com o Doflamingo, o Doflamingo e o Treble não entendem nada, né? Eles estavam ali achando que o Ruffy ia do nada bater ali, trair o movimento, né? Atrair o LOL. E aí o LOL troca de lugar com o Doflamingo, ataca o Treble, enquanto o Ruffy acerta um Red Hawk na boca do estômago ali do Doflamingo. Esse aí sentiu, hein? Nossa senhora, se isso aí causa dano no Homem-Peixe mesmo, imagina o que isso aí não faz no Doflamingo, tá ligado? Deve ter dano pra cacete. Enfim, mesmo assim o Doflamingo ele consegue ali se manter ainda na ativa, né, no combate, enquanto o Treble fica juntando seus pedaços ali que foram fatiados, né, pelo LOL. E aí acontece que ele e o Bellamy, então, eles acabam dominando ali o Ruffy e o LOL, né, mandando ali suas manipulações e tal. E o Doflamingo afirma que não tinha tempo para lidar com isso, já que seu desejo era destruir o mundo governado pelos nobres mundiais por raiva, né, do seu pai aí que renunciou ao status de nobre mundial, né, e bom, isso aí é algo bem inusitado, né, além disso deixou ele ali no que ele chama de inferno, né. O clone do Doflamingo então acaba enviando ali o Ruffy e o Bellamy para dentro do palácio, né, deixando ali o Doflamingo sozinho com o LOL. E o LOL aproveita, né, o momento para tirar algumas dúvidas aí com o Doflamingo, e aqui a gente tem algumas informações interessantes, né? Por exemplo, o LOL pergunta para o Doflamingo sobre ele ter usado, né, os nobres mundiais ali, o status de nobre mundial, para fingir uma renúncia, apesar de não ser mais um nobre mundial. Ele não deveria ter contato com essa galera, né? Por que ele conseguiu o apoio ali, por exemplo, para usar a Cypher Paul Zero, né? A gente vê aqui o Doflamingo explicando que ele conhece um tesouro nacional, a existência de um tesouro nacional em Marine Joa, e que ele ameaçou revelar esse tesouro para o mundo se os Tenryubitos não ajudassem. Então a gente já tem um mistério aí que tem um tesouro nacional lá em Marine Joa. Isso aí já é uma coisa muito interessante aqui nesse momento. Depois também é falado sobre a fruta do LOL, que é a Ope Ope no Mi, onde a gente vê ali ele falando que o LOL deveria ter feito uma cirurgia nele, no Doflamingo, que é a tal da cirurgia perene, né? Essa cirurgia é algo que mata o usuário da Ope Ope no Mi, mas em quem ele fazia a cirurgia, essa pessoa vai viver para sempre, ela ganha uma imortalidade.
Deve ser uma imortalidade assim, que você não morre de velhice, né? Mas alguém pode vir e dar cabo de você depois se for necessário. Enfim. E acontece que ele deu tudo, né? Ele diz ali que deu tudo para o LoL, né? Mas o LoL rebate falando que quem deu tudo para ele foi o Corazon. Quem fez o cara que ele é hoje foi o Corazon. E aí a gente vai aqui para um flashback do LoL, onde a gente vê aqui que 16 anos atrás, em North Blue, tinha o LoL, o Buffalo e Baby 5 tentando se juntar ali aos piratas Don Quixote. Mas o que chama atenção é o LoL, né? Que ele tava ali cheio de bombas e tal. E ele queria, entrar ali pro bando e poder matar o máximo de gente possível antes de morrer. Ele tinha uma raiva enorme ali que chama a atenção do Doflamingo. E ele acaba então acolhendo ali o LoL. E então ele, quando entra, né, nesse bando, entre aspas, né? O LoL ele acaba sendo recepcionado ali pelo Corazon, que é um dos executivos ali dos piratas do Doflamingo. E o Corazon aparentemente é mudo e ele também não gosta muito de crianças, né? Já que ele acaba arremessando ali o LoL pela janela, né? Num dado momento. E acontece então que quando o LoL volta, o pessoal percebe que ele tem umas manchas ali no corpo, bem estranhas. E que essa mancha é devido a uma doença, que é a doença do chumbo âmbar. É uma síndrome ali que infectou a cidade natal do LoL, que é Fleavance. E aí o LoL ele acaba falando que ele conseguiu escapar daquele lugar através de uma massa de cadáveres ali, né? Ele foi se rastejando ali, fugindo, e ele conseguiu escapar de Fleavance. Então, ele acaba jurando ali vingança, né, para o Corazon, mas depois disso o assunto meio que morre, né? Depois de um tempo a Baby 5 acaba perguntando pro pessoal ali mais velho sobre o que aconteceu na cidade de Fleavance, e aí é dito o seguinte: essa cidade, Fleavance, aparentemente era um local ali que há 100 anos atrás era uma cidade muito próspera. Só que acontece que eles ficaram ricos minerando o tal do chumbo âmbar. Só que acontece que o governo mundial, eles não revelaram que na verdade esse chumbo ele era tóxico. E era uma toxina bem poderosa, porque ela não só causava mal à pessoa que manuseava o chumbo âmbar, mas também aos seus descendentes. Conforme essa pessoa ia tendo filhos depois de ter contato com o chumbo âmbar, a sua descendência também ia sendo envenenada e vivia cada vez menos, né? Então acontece que isso aí era passado de geração em geração. Até um momento que o governo mundial não podia mais deixar essa informação andar livremente por aí, né? Então eles decidiram expurgar Fleavance, né? Geraram ali um expurgo na região. Eles deram ali um migué ali de que as crianças poderiam fugir, né, da cidade, mais ou menos ali da idade do LoL. Só que a irmã do LoL, ela ficou na cidade, ela ficou ali no hospital, que era da família dele, e ela acabou morrendo, né, no incêndio ali do hospital. O governo mundial meio que atacou fogo, vai no hospital ali onde ela tava. E o LoL, então, desde então ele tem assim um ódio mortal, vamos dizer assim, né, pela humanidade, por tudo, basicamente, né. Ele não tem mais uma razão pra viver, ele perdeu tudo que ele tinha naquela época. E aí o LoL, né, ele havia se juntado então com os piratas Don Quixote aí, né, sem muita razão pra viver. E ele continua seguindo em frente aí com a sua vingança contra o Corazon, chegando inclusive a esfaqueá-lo pelas costas em um dado momento, mas ele não mata o cara, né? O Corazon consegue sobreviver. E aí o Buffalo vê, né, o LoL ali fazendo esse atentado, mas o LoL silencia o Buffalo com sorvete, né? Enquanto isso, a gente vê aqui o Doflamingo tendo um pesadelo, onde ele vê ali que o Corazon, o pai dele e ele estavam ali sendo perseguidos por uma multidão por serem nobres mundiais, e terriobitos no caso. E aí o que a gente vê aqui é o flashback do flashback. Há 17 anos atrás, contando aí esse flashback do LoL, né, o que daria mais ou menos aí 33 anos em relação ao tempo atual de One Piece, o Doflamingo e o pai dele, né, o irmão e tal, a família Don Quixote, eles ainda eram terriobitos, mas o Don Quixote Romin, que é o pai deles, decidiu que ia deixar de ser um nobre mundial, né? Acontece que ele aparentemente ali pensou ali que não era tão ruim assim viver entre os plebeus, né? E os plebeus não são tão ruins assim, e eles decidem então abdicar ali do seu posto, né, de terriobito, e descer e viver como uma pessoa normal. Normal entre aspas, porque eles ainda tinham bastante privilégios, que é verdade. Mas acontece então que eles não têm aquela proteção, né, que a marinha vindo proteger eles e tal. A Cypher Paul, a Edge, essa coisa toda não existe mais. Eles são ali uma pessoa, rica, mas não tão poderosa assim, como o Terriobito. E acontece que eles estavam vivendo até que de boa. Só que acontece o seguinte, o Doflamingo,
ele tem já desde pequeno essa mentalidade de Tenryubito que a gente vê em todo One Piece, que ele é uma pessoa extremamente nojenta, né? Uma pessoa que acha que o mundo tem que, sei lá, né, se ajoelhar perante ele ali, que ele manda em tudo e todos a qualquer momento. E acontece que em um dado momento, enquanto eles estavam andando por ali, dando uma volta, né, o Doflamingo acaba causando uma grande confusão ali, porque ele queria que as pessoas obedecessem ele e não estava rolando, né? As pessoas estavam bem assustadas ali com a situação e o pessoal acabou descobrindo que eles eram, pelo menos, nobres mundiais, né? E como eles abdicaram do trono, eles perderam bastante aí da sua proteção, o que chamou a atenção ali de uma galera, né, no meio ali do povão, que com certeza eram pessoas aí que tinham sofrido na mão dos Tenryubitos ou tinham um descendente, né, algum parente ali que morreu, que viveu ali na aba ali dos Tenryubitos e que passaram por maus bocados, sendo escravizados e etc. E acontece então que esse pessoal decide perseguir a família Don Quixote a partir de agora. Então eles tacam fogo na casa dessa família, na maldade mesmo, o pessoal tem que fugir dali. Aí eles vivem ali num casebre, né, num barracão, e aí acontece que a mãe deles acaba morrendo por causa de uma doença, né, e aí eles começam a comer ali do lixo também, a vida deles dá uma guinada, né, dá uma virada ali, um capote bizarro. E tem um momento que eles são pegos, né, o Corazon, o Doflamingo e o seu pai, o Romin. Então eles acabam ali meio que sendo crucificados, por assim dizer, por esse povo, né, e o pessoal jogando ele na cara, né, todo o sofrimento que eles passaram na mão dos Tenryubitos ali, jurando vingança contra essa família, né, que eles estão ali perseguindo por serem nobres mundiais. Aí o Doflamingo, ele acorda ali do seu pesadelo, né, e recebe uma ligação. E aí ele chama o LOL pensa ali que o Corazon já tinha contado para o Doflamingo sobre o que estava acontecendo, mas na verdade o Doflamingo diz pro LOL que ele estava se tornando oficialmente um membro dos Piratas Don Quixote, alguém mais importante ali. E aí, mais tarde, ele descobre que o Corazon mentiu para o Doflamingo, dizendo que foi atacado por uma outra pessoa, algum inimigo ali, né, que atacou ele. Aí se passa mais um ano, os Piratas Don Quixote se movem ali pelo North Blue, e o LOL vai ficando cada vez mais forte, né. E em um dado momento, ele tá falando com o Búfalo e a Baby Five, e ele acaba revelando o seu nome completo, que é Trafalgar D. Water LOL. E aí o D é um segredo, e o Water é o nome da família dele, que é passada de geração em geração. E aí o Corazon, quando escuta, né, esse D, ele acaba então pegando o moleque e levando pra um beco, onde parece que ele vai dar uma surra no LOL, mas na verdade ele acaba falando ali, sim, falando que se ele fosse um D, ele deveria ficar longe do Doflamingo. Então o cara, ele fala no fim das contas, ele não é mudo coisa nenhuma, né? Enfim, acontece que a gente vê ele criando uma área de silêncio, né, com o poder dele da Nag Nag no Mi, ele tem uma Akuma no Mi que faz ele criar uma área de silêncio, né? E ali então ele começa a falar com o LOL sobre algumas coisas, né? Primeiro falando que ele estava fingindo que estava do lado do Doflamingo, né? Que na verdade ele se juntou com os piratas do Quixote para tentar impedir o seu irmão, né, de fazer alguma besteira muito grande, né? Porque aparentemente o Doflamingo, ele sempre foi um cara muito mal, né? E aí a gente volta para aquele flashback onde ele jura, né? Ele jura ali para as pessoas que estavam crucificando ele, o seu pai e seu irmão, de que ele vai dar cabo de todo mundo ali, ele vai dar um jeito de sobreviver e ele vai derrotar, ele vai matar todas aquelas pessoas que estão ali na frente dele, né, na pura maldade, tá ligado? Na pura maldade mesmo. E aí então, né, a gente vê que esse cara, ele não é tão mal assim, né, o Corazon, pelo visto, não é um cara tão mal assim. E acontece que ele fala também sobre os D, né, de que os D, eles seriam os tais inimigos naturais de Deus, né, que no caso os deuses são os Tenryubitos, né. Então, por alguma razão, de tempos em tempos aparece ali alguém chamado com o nome D, né, que é alguém que fica notório, né, perante ali o sistema, e acaba atentando contra os Tenryubitos eventualmente. Ele não quer que o LOL ande com o Doflamingo, justamente porque o Doflamingo, o ódio do Doflamingo é diferente dos D, eles atentam contra os Tenryubitos de um jeito diferente do Doflamingo. Mas o LOL, ele fala, não, é isso mesmo que eu quero fazer, eu quero ser igual o Doflamingo, que se dane o mundo, né? Eu quero mesmo matar todo mundo, se eu pudesse matava 1000. E aí então ele sai correndo pra revelar ali o segredo do Corazon, mas ele acaba não fazendo isso, justamente porque o Corazon protegeu ele anteriormente. E aí ele decide dar uma chance para o Corazon e ele não fala nada para o Doflamingo, beleza? E a tripulação então acaba fugindo ali do local porque navios da marinha estavam perseguindo eles.
Aí depois a gente vê o seguinte, o LoL ele não queria ir embora, né, e o Corazon ali contatou o Sengoku pra relatar sobre o Doflamingo, né, como um comandante ali da marinha disfarçado. E ele já tava misturado ali, né, com a marinha. Após o término, né, da ligação, o pirata Don Quixote disfarçado, né, que é o Vergo, ele acaba ali então aparecendo, né, no escritório do Sengoku para solicitar a sua transferência para o G5. E aí o Corazon, né, ele tava ali confiante de que conseguiria achar uma cura para o LoL em um hospital, mas toda vez que ele ia para um hospital, ele acabava encontrando a seguinte situação: ninguém queria encostar no LoL, porque ele tava com uma doença do chumbo âmbar, né, que era uma coisa extremamente mortal. E ainda por cima as pessoas queriam contactar o governo mundial sobre o que estava acontecendo. Então o Corazon acabava atacando fogo no local, acabava causando um alvoroço do cacete ali, né? E o LoL desesperado porque ele queria continuar seguindo os passos do Doflamingo, né? Mas ele acaba mudando um pouco de ideia e dando o braço a torcer quando em um dado momento ele estava dormindo e o Corazon ele acaba lamentando o estado em que tá o LoL, né? E aí o LoL acaba ouvindo o Corazon ali falando essas coisas e acaba tocando um pouco ali o coração do garoto, né? Na manhã seguinte, o Doflamingo liga para o Corazon falando que ele tinha descoberto sobre uma tripulação que tinha uma Akuma no Mi inusitada, que é a Ope Ope no Mi. E essa tripulação queria vender para o governo mundial, né? Eram piratas ali querendo vender para o governo mundial uma fruta muito interessante. E aí, né, ele tava dizendo ali que era pro irmão dele e o LoL voltarem, né? Pra eles bolarem ali um plano pra pegar a fruta. E aí o Corazon decide que vai pegar essa Akuma no Mi da operação para dar para o LoL poder se curar da doença do chumbo branco, né? E aí acontece que nesse meio tempo o Doflamingo ele acaba suspeitando sobre vamos dizer assim, a lealdade do Corazon, porque enquanto o Corazon estava com eles, a marinha vivia atacando eles lá em North Blue. Mas acontece que quando ele saiu para procurar ali algum meio de curar o LoL, acontece que a marinha meio que não conseguia mais achar eles, né? Então é meio suspeito que só quando ele tá lá na tripulação é que a marinha consegue persegui-los, né? Basicamente. E aí então, né, o Corazon ele cria ali uma estratégia com o Sengoku para eles ficarem próximos ali da ilha Swallow durante a troca planejada daqui a 3 semanas, né, da fruta. E aí, para o horror do Corazon, no entanto, o LoL ficou muito doente. Nesse meio tempo ele ficou cada vez mais fraco, ele já estava morrendo já estava chegando a hora dele e ele precisava se apressar, né, para conseguir pegar a Akuma no Mi para o LoL. O Corazon e o LoL então navegam, né, para a tal da ilha Minion, onde estavam ali o tal dos Barrel Pirates, os piratas dos barris basicamente, e eles estavam protegendo a Ope Ope no Mi. Eles estavam se escondendo ali naquela ilha, né, e o Corazon deixou o LoL na cidade enquanto ele invadia o esconderijo dos piratas usando aí o seu poder de silêncio, né, o que é muito útil inclusive para essa invasão. E aí ele vai atacando os caras ali sem fazer muito barulho, rouba a fruta, mas quando ele estava saindo ele acaba tropeçando e parando na frente de um cara que era ali um dos piratas, né? Tomando um tiro, ele acaba sendo alvejado ali. Ele fica bastante debilitado, mas ele consegue pegar a Akuma no Mi para o LoL, né? Então, ele estava fraco demais para sair dali da ilha, né? E ele pediu para o LoL procurar um navio espião da marinha e dar para eles uma carta que ele alega ali que ajudaria a proteger Dressrosa no futuro, que era o plano do Doflamingo, era a direção final, ali, o caminho final do Doflamingo, né? Só que acontece que de todo mundo que o LoL tinha que encontrar no caminho, ele acaba encontrando o Vergo. Pois é, ele acaba encontrando o Vergo nesse navio, e o Vergo é quem recebe a carta, não é outro marinheiro. E aí, então, ele acaba descobrindo a situação aí do Corazon e tal, né? Mete a porrada nele no LoL. E aí ele contacta ali o Doflamingo, né, pra revelar a verdade sobre o Corazon. E aí o Corazon, ele consegue fugir do local com o LoL, mas o Doflamingo acabou criando uma gaiola na ilha, impedindo que as pessoas fugissem dali, né? Mas tem um garoto ali que ele consegue escapar da gaiola ali do Doflamingo, né, que é um garoto que a gente hoje em dia já sabe quem é essa pessoa, que é
o X-Drake, né? Ele fazia parte ali dos piratas dos barris, né? E ele acaba conseguindo escapar da gaiola antes que ela fechasse ali completamente. E é interessante que ele era um dos caras mais poderosos ali, mostrando que ele já devia ter a Akuma no Mi Zoan dele, né? Então por isso que ele era tão respeitado ali, né, nesse ponto, mas ele também era um covarde, aparentemente, segundo o capitão ali dos Piratas dos Barris, e acabou que ele abandonou o bonde, né? E aí o pessoal só morreu ali para o Doflamingo. Ao mesmo tempo a gente vê aqui também o Doflamingo se lembrando de quando ele acabou matando seu próprio pai, né? Depois que ele sobreviveu àquela perseguição, né, toda, a gente vê que ele acaba executando seu próprio pai. E é uma cena bem chocante, né? Porque ele alega ali que o pai dele tirou todo o poder que ele tinha, né? Que na verdade ali ele não pode mais ser um Tenryubito, né? Ele não tem mais o status de um nobre mundial. E ele acaba matando o pai dele por causa disso, né? E também a gente vê aqui o Corazon guardando ali, protegendo o LOL, guardando ele dentro, né, de um baú, na verdade, pra não chamar muita atenção ali, enquanto ele acabava sofrendo as consequências ali com os piratas Don Quixote. Aí a gente vê os piratas Don Quixote, né, eles massacraram ali os piratas dos barris, né, enquanto procuravam pelo Corazon, e depois de encontrá-lo, espancaram o cara, meteram a porrada nele até o Doflamingo chegar. O Corazon então ele aponta uma arma para o Doflamingo, dizendo que não podia deixar o LOL seguir os passos do irmão, só que ele não tem coragem para atirar no irmão dele, né? O Corazon ele é um cara bastante até que de coração mole, né? Daí o nome da parte dele, né, dos executivos, ele é o Corazon do time. Mas o Doflamingo não é esse cara molenga aí, ele acabou matando o próprio irmão, acabou dando tiro ali no irmão dele, na maldade mesmo. E aí, né, ele não encontrou o LOL, ele achou que o LOL tinha conseguido fugir, né, ou capturado pela marinha, melhor dizendo. E acontece que o LOL ele consegue fugir ali na surdina, só que ele acaba chorando pela situação do Corazon. E aí o Corazon, pra não deixar o Doflamingo encontrar o LOL, ele acaba usando seus poderes de Akuma no Mi pra silenciar o choro do LOL enquanto o garoto fugia, né? E ele ficou ali tancando os tiros, os ataques ali do Doflamingo, até o garoto conseguir tomar bastante distância, tá ligado? Foi um sacrifício maneiro, foi um sacrifício triste, mas foi incrível. Então, assim, esse cara era foda demais, o Corazon era um cara bem maneiro. Pena que morreu, né? Inclusive, aí a gente vai para o presente, né? A gente vê ali o LOL revelando para o Doflamingo finalmente que ele era um D esse tempo todo, e o Doflamingo fica bastante surpreso com essa situação, né? Ele então usa aí a sua Akuma no Mi para perfurar ali o Doflamingo, dizendo que ao contrário do Corazon, ele puxaria o gatilho, né? O LOL então ele vai para ofensiva, ele tenta abater o Doflamingo, mas ele rapidamente consegue parar os seus ataques, dizendo que o LOL era um tolo, né? E que confrontar o Doflamingo, tudo que ele e o Corazon estavam almejando nesse meio tempo, seria em vão, né? Era burrice confrontar o Doflamingo a essa altura do campeonato, né? E aí então o Doflamingo faz uma das cenas mais chocantes de Dressrosa, que é arrancar um dos braços do LOL. Ele arranca um dos braços do cara e se prepara para dar um tiro nele, mas ele é interrompido pelo Ruffy, que acaba enviando o clone dele, né, pelo chão ali, né? Acaba arremessando o cara na direção do Doflamingo pelo chão, derrotando o clone finalmente. O Bellamy, ele estava sob o controle do Doflamingo ainda, né? E o Doflamingo decide libertar o cara, né? Como se, segue tua vida aí, segue teu rumo, vai. Mas o que acaba acontecendo é justamente que o Ruffy, ele pensa ali que a luta tinha acabado, mas ao se lembrar da época em que começou a navegar sob a bandeira dos piratas Don Quixote por admiração a eles, né, a tripulação, o Bellamy começou a lutar contra o Ruffy por vontade própria, ou melhor dizendo, né, por orgulho, né, porque ele não queria, ele sabia que o Doflamingo tinha o rejeitado, mas ele era muito orgulhoso para ir contra o homem que ele admirava. Então ele disse, o Ruffy pediu ali para ele parar, mas o Bellamy não fez isso enquanto socava ali o Ruffy com a mão coberta de hack e assim, confrontando, né? Você quer que eu pare? Então me abata, né? Ele quer ser punido por tudo que aconteceu, né? Mas o Ruffy não tem coragem de bater nele, basicamente. Enquanto isso, a gente vai aqui na seguinte situação. O Zoro, ele continua lutando contra o Pika, enquanto ele encontrou ali alguns soldados de Don Quixote. No entanto, o Orlumbus acaba pegando ali os caras e arremessando eles, né? Muito louco isso, o Orlumbus é forte pra caramba, eu já falei isso. E o Zoro correu ali na direção do Pika, né? Enquanto ele habitava ali o platô, né? E tava atacando ali o pessoal. Os gladiadores, os oficiais de Don Quixote, são apanhados nos ataques.
E quando isso acontece, né, o McVice, ele tava ali se preparando ali, acaba usando o seu peso, né, com sua Akuma no Mi ali, que faz ele ficar muito, muito pesado, contra o Hajirudin mais uma vez. Ele já tinha derrubado o Hajirudin, mas agora ele ia descer com tudo no cara, era pra matar o cara esmagado, ele ia matar o gigante esmagado. Só que o Hajirudin contra-ataca com um gancho pra cima, tá ligado? E aí, cara, o choque de poder é violento, o Hajirudin tem seu braço quebrado, né, praticamente em todas as partes, mas na pura força ele consegue arremessar o McVice pesadão, que acaba voando na direção da gaiola do Doflamingo. Ele vai pro topo da gaiola e é cortado, né? Aquela coisa corta balas de canhão, tiro, espada. Porra, imagina o que não vai fazer com o Gordinho Delícia, né? Já era, GG Gordinho. Enfim, o Hajirudin vence, né? Mas ficou ali com o braço bastante deteriorado. Enquanto isso, a gente tem aqui o Sai lutando contra a Baby Five. E aqui ocorre uma situação muito louca, muito confusa, muito maluca, que é o seguinte: a Baby Five, ela fica achando que um comentário que o Sai falou ali era um flerte pra ela. E aí ela acaba se apaixonando por ele, né? A gente sabe que ela se apaixona muito fácil. A gente viu isso aí desde o final de Punk Hazard, né? A gente viu essa parada aí dela. Enquanto isso, Lao Di tava lutando contra o Jin Jiao, né? Tem uma cena inclusive hilária aqui do Lao Di, que ele aparentemente infarta. É muito engraçada essa cena. E aí o pessoal tem que trazer ele de volta ali no grito. É muito bizarro isso, é muito engraçado. Mas enfim, acontece então que o Jin Jiao, ele ouve, né, a insinuação ali da Baby Five e ele fica bolado com o Sai. Pô, você tá dando em cima aí do inimigo, né? E dizendo, inclusive, que ele já estava comprometido, porque ele tinha um casamento arranjado com uma tal de Rolísia, que é ali uma mulher feia pra cacete, que faz parte de uma força naval, né, de um outro povo ali, que não é o deles, e esse casamento fortaleceria, né, a família Jin Jiao mais do que nunca. Mas o Sai, ele fica frustrado com a insinuação da Baby Five, e ele acaba falando, sem querer ali, pra ela morrer. Mas ele falou metaforicamente, né? Tipo, quando você fala pro seu inimigo, né? Pô, morra, né? Igual o Bakugou fala no Boku no Hero. Mas a Baby Five leva literalmente, porque ela gosta de ser prestativa pras pessoas. A gente também já viu isso durante a história dela aqui em One Piece. E ela acaba se apontando com uma arma na cabeça, né? E aí o Sai acaba se assustando com a situação, não sabe o que fazer. E ele acaba ali no momento, no calor do momento, ele acaba salvando a Baby Five do próprio tiro. O que faz com que o Jin Jiao fique bolado. O Dom Jin Jiao fica revoltado ali com o Sai. Pô, você tá tentando proteger o inimigo, né? Enquanto ele tentava ali atacar os dois, né? Ele decide então atacar ali o Sai. Só que o Sai acaba respondendo, dando um ataque poderoso ali que acaba entortando a cabeça do Jin Jiao, né? A cabeça do qual ele tanto se orgulha ali, que tem poder de perfuração. E aí então, né? O Jin Jiao, impressionado, vai com o feito do descendente ali, faz dele o próximo Dom Jin Jiao da Marinha Rapô. Então agora o Sai é quem manda. Ele manda e desmanda na família Jin Jiao. E o Lao Di acaba aproveitando essa confusão para derrotar o Jin Jiao, né? De maneira ali sacana. Só que aí agora, né, quando o Lao Di chegou ali e derrotou o Jin Jiao, a gente vê que o Sai, agora como líder, ele afirma que se ele ganhasse, ele vai se casar com a Baby Five e vai libertar ela da manipulação dos piratas Don Quixote, já que ela é uma pessoa ali muito manipulada, né, muito fácil muito iludida, vamos dizer assim, né. E aí então ele tem uma breve luta ali com o Lao Di, que ele acaba acertando ali o Hashouken, e acerta o cara na cabeça, inclusive, e apaga de vez o velhinho, né? E ele então corre lá pra atender o seu avô, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui o Pika, né? Quando ele veio ali pro platô e atacou a galera ali, o Idel conseguiu acertar um ataque no Dillinger, né? Mas ele logo foi contido ali, né? No terceiro nível ali do local, a gente vê o Bartolomeu, ele se protegeu e protegeu o Cavendish ali quando o Gladius tentou ali explodir o solo, e a Nico Rubin tava tentando chegar ali, né, até o Campo das Flores, e o Bartolomeu a protegeu dos ataques do Gladius antes que ele e o Cavendish partissem para ofensiva, para atacar. Enquanto isso, o Gladius viu o Dillinger e pediu ajuda, né? Só que o Idel tava ali tentando atacar o Dillinger, pressionando ele com a sua força explosiva, né, com seu soco explosivo.
Só que esse Dillinger, cara, ele é muito forte. A gente já viu que ele já tinha derrotado vários caras ali, ele já tinha derrotado o Blue Gilly, Suleiman, o Dagama, e acontece que ele é meio homem-peixe esse cara, e ele surta, tem um surto de raiva, e esse sangue de homem-peixe dá a ele ali uma super força e uma super violência também, que faz com que ele domine completamente ali o Idle, atropela o cara sem tomar conhecimento, tá ligado? Mas do nada acontece o seguinte, o Cavendish ele acaba apagando e virando o Hakuba, do maldito nada. E aí o Dillinger nem tem tempo de fazer nada, o Hakuba simplesmente vai pra cima dele como uma flecha e rasga o cara no meio ali, matando o cara aparentemente, assim, sem maiores dificuldades. Então assim, o Dillinger era muito forte nesse arco, deu pra ver que ele era um dos caras mais poderosos ali do Doflamingo na porrada. Só que o Hakuba é mais, ele é muito mais, tá ligado? O cara é forte pra cacete, é um monstro. Cavendish, quando ele assume essa forma aí, ele é monstruoso. Depois a gente tem o seguinte, o Bartolomeu e o Gladius ficam chocados, né, com a cena, mas o Hakuba então acaba virando sua atenção para a Nico Rubin. Ela consegue ali conter ele no caminho, né, apesar da super velocidade, mas o Cavendish acaba lutando ali pra assumir o controle, né, ele fica dividido ali entre Hakuba e Cavendish brevemente, né. O Gladius aproveita a situação para tentar explodir a parede ali onde tava ele, né, onde a Nico Rubin tava ali usando seus poderes, e o Bartolomeu tenta atacar ele. Só que aí o Gladius, ele acaba se inchando e ameaçando se explodir com agulhas venenosas, o que ia acabar matando todo mundo ali, né, basicamente, acabar ferindo todo mundo ali. E aí o Bartolomeu ficou no impasse, né, já que a parede podia explodir ali a qualquer momento na Nico Rubin. Então o Bartolomeu ele tem uma ideia de sacrifício, ele cria uma barreira em torno de si e do Gladius e parte pra cima do oficial, né, enquanto ele recebia toda a força da explosão do cara. Quando o Gladius se recupera da explosão, é revelado que o Bartolomeu ele não conseguiu ali matar ele, né, e ele se prepara pra explodir ali a Nico Rubin e o Cavendish, mas sem tempo sobrando, o Cavendish ele no desespero acaba fazendo um acordo com o Hakuba. Hakuba é insano em velocidade, quer dizer, velocidade acho que é um dos bichos mais rápidos que tem aqui em One Piece. E acontece que o Gladius então, ele percebe ali, né, que eles haviam escapado, mas na distração o Bartolomeu acaba vindo ali pra cima dele com um soco embanhado ali com o seu escudo, né, lembrando que essa barreira é a coisa mais indestrutível até então em One Piece, nada consegue quebrar essa coisa, né. E o Bartolomeu bate com o escudo na cabeça do Gladius, nocauteando ele. Nossa senhora, deve ter doído. Esse aí vai sentir por um tempo esse soco aí. A gente também tem aqui alguns soldados de Don Quixote, né, que eles então vieram ali para levar o Gladius embora. A Viola tá relatando, né, a situação toda. No primeiro andar do palácio, a gente vê ali o Léo e o Kabu, eles foram ali, tiveram que correr, né, pra tentar salvar ali a princesa Manchery. E a Viola descobre que ela pode usar os poderes da princesa pra levantar seus camaradas caídos. A Manchery, ela tem ali o poder da Shiu no Mi, que dá a ela a capacidade de chorar lágrimas curativas. Não é só lágrimas comuns, são lágrimas curativas. E aí então a Viola faz ela chorar ali na violência mesmo, né, fazendo ali com que a Tontata acabe liberando lágrimas curativas nas pessoas. Só que aí o Kabu e o Léo fazem um trabalho de equipe maneiro, onde o Kabu ele acaba tirando os oficiais ali dos Piratas do Don Quixote do caminho das lágrimas, enquanto o Léo ia pegando e costurando todo mundo, né? Inclusive costurou ali a Viola junto com os oficiais ali derrotados, o McVise e o Laudita ali também. E acontece que eles conseguem ali derrotar, né, esses caras dos Piratas do Don Quixote ali bem facilmente, né? A Viola não estava esperando por essa, com certeza. E aí então, né, depois que a princesa Manchery é salva, a Manchery então, com toda a sua arrogância, né, de princesa, que o Léo já tinha falado que ela era um monstro, né, ela acaba então fazendo com que o Léo leve ela à força dali, né, acabe resgatando ela na marra. Enquanto a Viola tenta falar com o Doflamingo sobre a fuga da Manchery, mas ela não consegue. Por falar na fábrica de Smile, né, que inclusive era importante, né, a Manchery ali para manutenção da fábrica de Smile, a gente tem aqui o Senhor Pink e o Frank. A gente tem aqui a seguinte situação: os dois eles estão tomando porrada ali um do outro, mas nenhum dos dois recua, né, nenhum dos dois sai da frente para mostrar que é durão, né. E aí o Senhor Pink ele faz uma aposta com o Frank. Ele vai mandar o golpe mais forte dele no Frank.
Se o Frank sobreviver a esse ataque, conseguir suportar esse ataque, ele desiste, né? O Sr. Pink ele acaba assumindo a derrota. Então ele pega ali o Frank e arrasta ele para, com seus poderes ali de poder nadar, né, no chão. Ele leva o cara para uma torre enorme ali, que ainda estava de pé, e se joga com o Frank dando um suplex. Mano, esse talvez tenha sido o suplex mais poderoso da história de One Piece, porque, meu amigo, a altura que ele pegou foi muito grande. E o Frank tancou, o Frank ia tancar, né, essa era a aposta. E aí não tem jeito, o cara, pra mostrar que é durão, ele também mostra que também é um homem de palavra e deixa o Frank esmurrar ele até ele cair, basicamente. Ele não arredou o pé, interessante isso daqui. E aí, né, ao cair derrotado, a gente vê o Sr. Pink se lembrando de como ele conheceu a tal da Russian. Basicamente, cara, essa é uma das histórias mais bonitas de One Piece e é contada, assim, quase que brevemente, tá? Não tão breve assim, mas, enfim, comparado com o tamanho da obra de One Piece, foi bem curtinho. Basicamente, o Sr. Pink, ele conheceu essa mulher aí, numa das viagens ali, né, dos piratas Don Quixote, e acontece que ela odeia piratas, ela odiava piratas com todas as forças. E o Sr. Pink, então, mentiu pra ela, disse que ele não era um pirata. E aí os dois tiveram ali uma relação, tiveram um romance que acabou gerando um filho, que é o tal do Gimlet. Só que em um dado momento, o Sr. Pink ele tava viajando com a sua tripulação, né, com os piratas Don Quixote, e o filho dele morreu de febre. E aí, nesse meio tempo, a esposa dele acaba descobrindo a farsa, acaba descobrindo a história dele, e o Sr. Pink aí acaba, então, perdendo a sua amada. Só que na fuga, ela acaba sofrendo aí um acidente, ela acaba se envolvendo ali num deslizamento de terra, que acaba deixando ela em estado vegetativo. O Sr. Pink, ele descobriu, né, que poderia fazer a Russian sorrir, utilizando ali o gorro e a chupeta do seu filho, né, fingindo ali que é um bebezão. Ele consegue fingir, ele consegue arrancar ali alguns movimentos dela, né, alguma expressão de sorriso e tal. E então, daí pra frente é quando ele adota essa postura de bebezão, essa vestimenta que a gente vê, né? Mamadeira, fazendo pose de bebê e tal. É por amor, cara, que ele faz isso, tá ligado? É uma história extremamente bonita e ele tá, tipo, tratando a esposa dele, tá ligado? Tá recuperando um pouco da esposa dele toda vez que ele vai lá visitar ela com essa roupinha, né? Por isso ele é um cara muito foda, cara. Ele é incrível, é realmente muito bonito isso daqui. E tem um momento legal aqui, principalmente atualmente, que é o seguinte: quando o Sr. Pink é derrotado, o Frank fala que ele espera um dia poder ouvir a história sobre a esposa e o filho do Sr. Pink. E acontece que no mangá, alguns capítulos atrás, teve uma história de capa com o Sr. Pink falando com o Frank sobre a história dele, o Frank emocionado na capa. Ou seja, não canonicamente ocorreu essa conversa, né? Então, assim, é muito bonito. Eu gostei muito daquela capa por causa do contexto. Esse contexto fez aquela capa ficar muito bonita, tá ligado? É um momento muito épico aqui. Esse Sr. Pink é um cara muito foda mesmo. A gente viu muito pouco dele na real, mas ele era um cara muito legal, assim. Era realmente um cara muito maneiro. Enfim, continuando aqui a história, no Campo das Flores, a gente vê aqui o Diamante, né, fazendo aí todo o possível ali pra derrotar o Kyrus. Inclusive ele consegue balançar o chão ali, transformando o chão numa bandeira tremulante. E o Kyrus ele tem dificuldade de se equilibrar por causa que ele só tem uma perna agora, né? Então é complicado pra ele. O executivo ali então, né, ele direciona ali os seus ataques à Rebecca. Só que aí o Kyrus tenta proteger ela, pedindo pra ela não revidar, porque ele prometeu que poderia proteger ela, né? Só que acontece que o Diamante consegue burlar o Kyrus ali, né, passando o ataque por ele, já que ele pode deixar as coisas tremuladas, né, como uma bandeira, como um pano, né. E acontece que a Nick Rubin é quem acaba salvando a Rebecca, né, o que deu a Kyrus ali a oportunidade de focar 100% no Diamante, né. Então o Diamante ele tenta mandar ali um ataque, que é o Half Moon Glaive, só que não conseguiu. O Kyrus ali consegue esquivar. Mas o Kyrus a gente vê que ele tá um pouco cansado, né? Depois de tudo que aconteceu ali, depois de tanto tempo tentando ficar de pé, ele já tá meio cansado já desse combate, né? E aí o Diamante, ele tenta terminar a luta ali de um jeito muito louco, que ele dispara umas bolas pro ar ali com os canhões, aparentemente. E essas bolas, elas têm espinhos, são bolas de metal ali com espinhos pesadas que voam com os poderes dele, né? Voam igual uma esfera de pano. Só que ele acaba
transformando elas ali, voltando elas ao normal. E aí chove, a famosa chuva de desgraça ali. E o Diamante, ele tem ali um guarda-chuva de metal, que ele consegue se proteger, mas os outros não tem. E aí o Kyrus tem que proteger ali o pessoal bloqueando, né, loucamente. Ele fica bloqueando ali todas as bolinhas ali que vem na direção da galera. E aí, cara, ele consegue fazer isso, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, ele consegue ali refletir o ataque, enquanto ali que o Rubin protege a Rebecca com o guarda-chuva de flores ali que ela chama, né? E aí o Diamante lança um tiro na perna do Kyrus, né, levando ele a ser atingido ali pelas bolas com espinhos. E aí a Rebecca, enfurecida, tenta atacar o Diamante, mas o Kyrus intervém de novo, né, dizendo que vai conseguir resolver a situação. Confia no teu pai, porra. Caraca, né? E aí diz pra ela, né, que deveria preservar ali as suas mãos limpas, né, enquanto ele ataca o Diamante de novo. E aí, apesar dos ferimentos, os dois continuam lutando numa batalha bem ferrenha ali. Só que tem um momento que o Diamante tenta derrotar o Kyrus com o Half Moonglaive de novo. Só que o Kyrus dessa vez consegue dar um ataque tão pesado que ele não só quebra a espada do Diamante, como também corta o cara. E aí acontece uma coisa inusitada, que quando o Diamante cai pra trás, ele bate com a cabeça numa lápide. E essa lápide é a lápide da mãe da Rebecca, é a lápide da Scarlet. E aí ele cai inconsciente, derrotado no chão. Ou seja, a pessoa que ele matou, né, no passado, praticamente aí causou a derrota dele também, né, indiretamente. E aí a Rebecca tenta tratar ali os ferimentos do Kyrus, né, mas eles aproveitam pra sentar ali e contemplar o túmulo da Scarlet. Vai, nesse momento aí, que é merecido, vai. O túmulo fez um ótimo trabalho nesse momento. Depois a gente tem aqui o Rei Elisabelo, né, ele foi ali até o Zoro, né, enquanto ele estava lutando contra o Pika, e ele se oferece para ajudar com o King Punch, né, que ele consegue ali quebrar o Colosso com o seu golpe, mas o Zoro diz que não precisa no momento disso aí, que é para ele guardar. No Planalto do Rei, a gente vê o seguinte: quando a Viola revelou que a maioria dos piratas Don Quixote já haviam sido derrotados, o Rei Riku ele se prepara para descer, para ajudar ali os cidadãos, e o Fujitora também, né, aproveita ali pra voltar ali a seus afazeres também de marinheiro, né. Enquanto isso, o Pika foi até o Campo das Flores pra confrontar ali o Kyrus, né, perguntando pra ele por que esse cara pensava sobre o Rei Riku, basicamente. E o Kyrus responde o seguinte: todos em Dressrosa querem que o Rei Riku volte a ser rei, eles querem que o Doflamingo seja destituído para que o Rei Riku possa governar de novo. E aí, então, Pika, ele tem um estalo, ele tem uma ideia. Eu vou matar o Rei Riku porque as pessoas depositam sua confiança nesse cara. Então, se eu matar ele, meio que acabou, tá ligado? Os sonhos e esperanças dessas pessoas meio que acaba. E aí é o que ele tenta fazer, só que o Zoro vai atrás dele, né? E aí acontece que o Zoro, ele percebe que não adianta atacar esse cara com tiro, nem bomba, nem nada, né? O cara é imparável praticamente. Então ele pede ali pro Rei Elisabelo segurar o seu ataque mais um pouquinho. E aí ele pede para o Orlumbus arremessá-lo, né? O Orlumbus ele já tinha ali arremessado alguns piratas Don Quixote. Ele é forte pra caramba, né? No braço, ele é musculosão. E aí então ele pede ali pra ser catapultado pelo Orlumbus, enquanto ele vai na direção ali então do Colosso gigante do Pika e rasga o Colosso no meio, né? Um dos cortes mais legais da história de One Piece. Ele acaba partindo aí o Colosso no meio. Não só isso, como ele também acaba cortando ali outros pedaços, né? Tentando incitar ali o Pika a sair do Colosso, porque ele sabe mais ou menos aonde é que tá o executivo. Depois de tanto cortar, né? Chega uma hora que fica previsível, né? Acontece que o Pika, ele tenta sair do Colosso com o hack do armamento, igual o Vergo, todo coberto ali, tá ligado? Só que não adianta, o hack dele não é forte o suficiente para peitar o Zoro. E aí o Zoro consegue, então, cortar o Pika usando o Sanzenzekai, né? E derrota ele. O resto do corpo do Colosso ali de pedra acaba sendo jogado pro lado pelo King Punch do Elisabelo. E o Fujitora também acaba pegando ali parte dos escombros também com o seu poder ali de gravidade. E aí, né, ele acaba lembrando ali um pouco do treinamento do Mihawk, né? O Mihawk ensinou ele ali a usar o hack durante os golpes de espada e tal. Isso foi bem importante pra ele. E veio bem a calhar, de fato, né? E aí ele subiu ali, né, elogiou o Sop e tal. Mas ele disse que é pra eles não ficarem muito felizes não, porque a gaiola continua de pé.
e o Rei Riku conduz ali os cidadãos para ajudar ali os que estavam nas ruas. Enquanto isso a gente vê ali os Tontatas, eles conseguiram ali destruir a fábrica de Smile, né, com sucesso, só que o Treble ele estava confiante de que a Mancherry poderia ajudar a restaurá-la sem saber que ela tinha sido já resgatada, né, e ela estava com o Kyrus, inclusive. A Rebecca e a Nico Rubin lá no Campo das Flores, né, também estavam com ela. Em outro lugar a gente vê ali a Koala solicitando que o Sabo fosse ajudar o Ruffy, né, dizendo que provavelmente ele está em perigo a essa hora. E no topo do palácio a gente vê ali o Doflamingo e o Treble oprimindo o LOL, né? O LOL ali ele continua desafiando a imponência do Doflamingo e do Treble simultaneamente, só que dessa vez o Doflamingo mete bala nele mais uma vez. Lá embaixo a gente vê o Bellamy, né? Ele continua ali ao lado do Doflamingo e ele ataca o Ruffy, né? E o Ruffy finalmente perde a paciência e derruba o Bellamy sem ver que ele não tem escolha, né? E aí o Bellamy silenciosamente agradece o Chapéu de Palha por dar um fim a esse... a quebrar essa corrente aí do Bellamy finalmente, né? E mantivesse as suas convicções até o final, até a derrota, né? E aí o Ruffy sobe no telhado ali do palácio, né? Então ele tenta atacar o Doflamingo e após uma breve luta ele acaba encontrando ali o LOL derrotado. E o Doflamingo fala que é hora de encerrar o jogo, né? Chegou a hora aí de encerrar essa brincadeira. E ele começa a encolher os fios da gaiola. A gaiola tá ficando cada vez menor. E lembrando, é uma gaiola de fios que corta praticamente qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Então, todo mundo ali vai morrer. Dressrosa vai ser totalmente obliterada, tá ligado? Se eles não fizerem nada. E é isso, finalmente acabou, né? Finalmente aí acabou esse episódio aqui. A gente vai terminar na semana que vem o arco de Dressrosa. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí os comentários de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!